Olá, alunos dos quintos anos. Bora acessar a plataforma CAED para fazer as nossas avaliações? Sim! Já estão disponíveis as avaliações de português e matemática. Tenha aí nas suas mãos, aí, ó, antes de começar, pega o seu gabarito, esse aqui, ó. Coloque lá numerais de 1 a 22, 1 a 22, para a gente poder fazer, beleza? E hoje é sexta-feira, hein? Oba! Então vamos lá. Vamos voltar lá para a plataforma. Se você conseguir acessar a plataforma, você deve estar aqui nessa página. Você vai clicar aqui na bolinha, na florzinha azul. Se você não está conseguindo acessar, tudo bem. Vamos junto comigo aqui no YouTube. É só você fazer e preencher o seu gabarito. Depois, tira uma foto e manda para sua turma, tá bom? Preenche aqui o gabarito, tira uma foto e manda para sua professora, tá? Então vamos lá. Clica na bolinha azul. Aqui, ó. Nós já fizemos, tá vendo? Ciências da natureza, ciências humanas, tá preenchido o gabarito, lembra? Vocês já mandaram para as professoras. Ok. Agora, olha aqui, ó. Disponíveis. Língua portuguesa e matemática. Vamos começar com língua portuguesa, beleza? Depois, o próximo vídeo é a de matemática. Então, peraí. Então, bora começar. Vamos lá? Vamos entrar aqui. Iniciar. Vamos lá? Bora começar. Atividade 1. Pessoal, eu vou ler e vocês já sabem, né? Vou fazendo, vou passando. Se vocês precisarem, vocês dão um pause no vídeo para ler novamente, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, dá um pause aí no vídeo. E eu vou fazendo, tá? Uma atrás da outra, beleza? Então vamos lá. O lobo que caiu do livro. Olha só. Vamos começar assim, ó. Vamos ler qual é a pergunta primeiro? Lembra que eu já falei? Vamos primeiro começar a ler pela pergunta. Porque às vezes a gente quer a resposta de português, né? Às vezes o texto é desse tamanho, a resposta estava lá na primeira linha. Então, vamos começar lendo a pergunta, aí a gente volta para procurar onde é que está a resposta. Então, olha, a pergunta é a seguinte. De acordo com o texto, o lobo ficou com muito medo. Por quê? Ok, então vamos ver por quê. O lobo que caiu do livro. A biblioteca de Zoé estava cheia de livros, mas tão cheia que um dia um livro caiu no chão. E o lobo da história saiu de dentro dele. No livro, era um lobo terrível, com dentes agudos, mas sozinho. No quarto de Zoé, um quarto desconhecido, o lobo da história ficou com muito medo. O lobo estava com tanto medo que tentou voltar para o seu livro, mas um carneiro o colocou para fora, porque ele havia chegado muito cedo à história. A pergunta era o quê? De acordo com o texto, o lobo ficou com muito medo por quê? Letra A, porque ele escalou toda a biblioteca de Zoé, porque ele estava sozinho no quarto de Zoé, porque ele foi colocado para fora do seu livro, ou porque ele viu uma menina de vermelho chorando. Vamos ler de novo? Por que o lobo ficou com medo? Olha aqui, ó. A biblioteca estava cheia de livros e um dia um livro caiu no chão e o lobo saiu de dentro dele. Conforme o livro caiu, o lobo caiu também. O lobo, ele era terrível, ele tinha dentes pontiagudos, tal, mas como ele estava sozinho no quarto de Zoé, que era um quarto totalmente desconhecido, ele ficou morrendo de medo. Então, vamos voltar lá? Ele ficou com medo porque escalou a biblioteca, estava sozinho no quarto de Zoé, foi colocado para fora? Não, porque o livro caiu e ele caiu junto. Viu uma menina de vermelho chorando? Então, letra A, B, C ou D? Eu acho que é a letra B, que estava sozinho no quarto de Zoé. Então, eu vou vir para cá. Vou colocar minha resposta aqui, ó. Ok? E daqui para baixo é com vocês, tá? Eu vou fazer a primeira e daqui para baixo é com vocês. Então, vamos voltar para a plataforma. Sim! Próxima? Sim! Então, vamos lá. Número 2. Vamos lá, leia o texto abaixo. O lobo que caiu do livro. É o mesmo texto, porém agora a pergunta é diferente. Vamos ver qual é a pergunta? Entende-se desse texto que... Bom, eu vou ter que ler o texto todo então, para saber se a menina vestida de vermelho adorava biscoito com manteiga. Eu preciso saber se a menina vestida de vermelho colocou a fantasia do lobo, se essa menina de vermelho ficou amiga do lobo ou... se essa menina gostava de ler livros infantis. Ai, meu Deus do céu. Vamos ter que ler o texto. Vamos ver o que essa menina de vermelho gostava de fazer, hein? Se ela gostava de biscoito, se ela colocou a fantasia, se ela ficou amiga ou se ela gostava de ler livros. Quando a gente achar a resposta, a gente pode parar. Vamos lá?
Bom, já sabemos aqui, não é, que ele estava sozinho. E aí o lobo, ele estava com tanto medo que ele tentou voltar para o livro, mas um carneiro colocou ele para fora porque ele chegou muito cedo à história. O que você está fazendo aqui? Você chegou muito cedo. Ainda não há lobo nessa história. Não se pode nem ter paz e postar tranquilo. Esse é o carneiro falando para ele. Poxa, o que você está fazendo aqui? Você chegou muito cedo. Então, o lobo escalou a biblioteca à procura de um livro que pudesse abrigá-lo, que ele pudesse se esconder. O lobo escolheu um livro, por acaso, e entrou em qualquer livro lá. O primeiro livro que ele viu, ele entrou. Uma floresta? Gosto disso, disse ele, e caminhou por um tempo. Ele entrou no livro, tá? Então ele começou a participar dessa história. De repente, ele viu uma menina vestida de vermelho chorando, buá, buá, sentada sobre um tronco de árvore. O que aconteceu? Perguntou-lhe o lobo. Por que você está chorando, garota? Estou a caminho de levar... Não, peraí. Eu estou a caminho para levar biscoitos e um potinho de manteiga para minha avó. E eu ia me encontrar com o lobo, mas ele não está aqui. Eu vou chegar atrasada, minha história está toda arruinada. Ai, por isso que eu estou chorando, por isso. Mas eu estou aqui, disse o lobo. Eu sou um lobo. Se você quiser, eu posso ajudá-la. A menina olhou para ele através das lágrimas. Você faria o favor de me acompanhar, por favor, até a casa da minha avó? No caminho, eu vou lhe ensinar todo o texto. Você vem comigo, eu te ensino a minha história. Combinado. E eles partiram, abraçados, em direção à casa da vovó. No caminho, eles se separaram para divertir as crianças. Não se esqueça, não esqueça de se disfarçar, disse a menina. Fique tranquila, respondeu o lobo. Eu conheço meu ofício. Então, pessoal, vamos lá. A menina de vermelho, ela adorava biscoitos? Não, ela foi levar os biscoitos para a avó. A menina de vermelho colocou fantasia de lobo? Não, tá falando aqui que ela colocou fantasia de lobo? A menina de vermelho ficou amiga do lobo? Ou a menina de vermelho gostava de ler? Então, vamos lá. Letra A, gostava de biscoitos. B, colocou fantasia de lobo. C, ficou amiga do lobo. D, gostava de ler. Vamos lá? 2, A, B, C ou D. Volta lá. Se você quiser, pause o vídeo para ler novamente, tá bom? E eu sigo para a número 3. Vamos lá. Uma historinha. 2 semanas viajando. Aí volto para casa, cansadaço. 1 semana para me recuperar. O que eu faço logo depois? Ah, já sei. Eu marco uma viagem de 16 horas de ônibus. Parabéns para mim. Gente, a linguagem usada aqui, ó, que nós lemos agora. Leia aí de novo. Pode pausar o vídeo se você precisar ler de novo. Essa linguagem, deixa eu só vir para cá um pouquinho, ó. Essa linguagem aqui, ó, ela é científica, informal, jornalística ou regional. Científica é quando tem aqueles termos científicos, tá? Informal é quando você está conversando com um bate-papo assim com um colega seu. Jornalística, lembra como é que é? É quando você está dando algum fato, falando algum fato, né? Com provas, com tudo mais, com palavras bem específicas. E regional é quando é assim de algum lugar. Por exemplo, se você falar que nem com os mineirinhos, você vai falar com os mineirinhos, uai. Não sei, vai falar com os mineirinhos. É o jeito de falar daquele lugar. Então, regional. Aí eu vou ler de novo e vocês vão me dizer se é A, B, C ou D. 2 semanas viajando, aí eu volto pra casa, cansadaço. A gente fala cansadaço. Você acha que um cientista fala isso? Você acha que um colega pro outro fala isso? Você acha que um jornalista fala isso? Ou você acha que é de alguma região aí do Brasil? 1 semana para me recuperar. O que eu faço depois? Marco uma viagem de 16 horas de ônibus. Parabéns para mim. Letra A, B, C ou D, vai lá. 3. Letra A, B, C ou D. Se precisar, dá um pause aqui no vídeo para ler de novo e eu vou para a 4. Vamos lá? Vamos ver aqui. Leia o texto abaixo. Primeiro, antes de eu ler, quantos tatuzinhos de jardim você já encontrou? O quê? Não conhece esses animais? Pois a CHC vai apresentá-los aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta do texto. Com base no texto, os tatuzinhos são detrívoros.
Com base nesse texto, os tatuzinhos são detritívoros, ou seja, eles se alimentam de quê? Então, pera um pouquinho, vamos lá, vamos procurar aqui, tá? Do que os tatuzinhos se alimentam. Vamos lá. Primeiro vou mostrar pra vocês quem é o tatuzinho de jardim. É esse carinha aqui, ó. Sabe esse tatuzinho aqui que quando é um bichinho, quando você empurra assim, vira uma bolinha? Então, esse aqui é o tatuzinho de jardim. Tá virado bolinha aqui, ó. Então, voltamos pra plataforma. Tudu, onde está? Vamos lá. A pergunta era o quê? Os tatuzinhos são detritívoros, ou seja, eles se alimentam de quê? O que comem os tatuzinhos? Vamos ver? Quando criança, eu adorava brincar no quintal e na horta da minha avó Zezé. Mexendo na terra úmida, eu e meus primos competíamos para ver quem conseguia encontrar o maior número de tatuzinhos, também conhecidos como tatu bolinha, dentre outros nomes. Esses simpáticos animais são crustáceos, ou seja, parentes próximos dos camarões. Ao contrário dos primos aquáticos, os tatuzinhos são capazes de viver muito bem na terra. Da capacidade de se enterrar no solo e de sua aparência encouraçada, veio o nome tatuzinho. Na natureza, os tatuzinhos desempenham um importante papel ecológico. Eles são detritívoros. Olha lá. Eu já conheço a pergunta, né? Agora só falta eu achar a resposta. Eles são detritívoros, ou seja, se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como folhas e madeiras. É por isso que eles são comuns em hortas, jardins e quintais. Vamos voltar na pergunta? Sim! Com base nesse texto, eles são detritívoros, eles se alimentam de... Você acha que eles são detritívoros? Eles comem caranguejos, eles comem lagostas, eles comem matéria orgânica em decomposição? Ou eles se alimentam porque eles são parentes próximos dos camarões? Então, vamos lá. Letra A, caranguejo. B, lagosta. C, matéria orgânica em decomposição. E D, parente próximo dos camarões. Vamos voltar lá no nosso gabarito. A, número 4. A, B, C ou D. Vamos lá? Pode dar um pause aí se você precisar. Eu vou seguindo. 5. Tio Flores. Nesse texto, a gente escorregava pelo tecido. O que significa essa palavra escorregava? Vamos ler? Tio Flores era costureiro. Não existia nem outro bom costureiro como ele em Olho d'Água. Uma pequena cidade, como outras tantas, às margens do Rio São Francisco. O velho Chico. Quando eu era criança, passava as tardes na sua casa. Com ele, aprendi muitas coisas. Cortar panos, costurar, fazer bainha, aliar. Eu só não podia usar sua máquina de costura, porque era seu maior tesouro. Gostava muito de ficar olhando ele costurar. Passava horas observando seu pé balançando, para cima e para baixo, no pedal. Nunca vou me esquecer do barulho daquela máquina preta de costura, clac, clac, clac. Quando eu ajudava o tio Flores a cortar os tecidos, ele falava: segura o pano bem firme, Edinha. Tem que ficar bem esticado, senão o corte sai torto. Nesse texto, o trecho, a gente escorregava pelo tecido. Esqueci de ler bem o parágrafo. Aqui, ó. A gente escorregava pelo tecido com as nossas duas tesouras e nos encontrávamos no meio. Então vamos lá. Escorregava. Ele não faz assim, ó. A gente escorregava pelo tecido com as nossas duas tesouras. Então era assim, ó. Ele vinha de assim e o tio vinha de assim, ó. Tá? O que significa essa palavra escorregava? Cair, derrubar, deslizar, errar. Aqui, ó, vou fazer de novo, hein? Ó, faz de conta que tem um pano aqui, um tecido aqui esticado aqui, ó. Tá. Aí vinha o tio e ele assim com as tesouras, ó. O que é esse? Como é que é? Ele tá caindo? Ele tá derrubando? Ele tá deslizando? Ou ele está errando? Então, vamos voltar lá. 5. Letra A, B, C ou D, volta lá. Letra A, cair. B, derrubar. C, deslizar. D, errar. Dá um pause se precisar e eu vou para número 6. Leia o texto abaixo. É a mesma história do tio Flores. Agora que a gente já leu na questão 5, eu não preciso ler de novo, né? Porque eu já conheço a história. Então, já vou direto na pergunta também. Nesse
Nesse texto, no trecho, segura o pano bem firme, Edinho. O travessão foi usado para, vocês estão vendo aqui, ó, segura o pano bem firme, Edinho, tem que ficar bem esticado, senão o corte sai torto. O travessão, para que a gente usa um travessão? Para apontar o significado de alguma palavra, para indicar uma adição de uma informação, para marcar a fala de um personagem ou para mostrar um pensamento do narrador. Para que eu uso um travessão num texto? É para apontar, tem algum significado aqui, ó, tem uma palavra aqui que está escrito assim, ó, por exemplo, costureiro, significa homem que... Tá isso? Não. Indica uma adição, quer dizer, ele estava falando e agora está falando mais uma coisa? Marca quando o personagem começa a falar, quando o personagem vai falar, eu coloco um travessão? Ou está mostrando um pensamento do narrador? Quando eu ajudava o tio Flores, travessão, eu gostava tanto. Está marcando o pensamento do narrador? Então vamos lá, A, B, C ou D, vai lá no seu gabarito, número 6, A, B, C ou D, volta aqui para o texto. A, significado de palavra. B, indicar uma adição. C, quando o personagem vai falar. Ou D, está mostrando um pensamento do narrador. Pode dar pause aqui e eu vou seguir, vou para 7. Tio Flores de novo. O trecho que mostra que o narrador também participa, porque, ó, tio Flores não existia nenhum outro bom costureiro. É o menino que está contando a história do tio dele. Então, aonde é que está falando aqui que o personagem participa da história? Você acha que é quando ele fala assim, ó, nenhum outro bom costureiro como ele, uma pequena cidade como tantas as outras, quando eu era criança, passava as tardes na sua casa, tem que ficar bem esticado, senão o corte sai torto. Aonde é que está aqui nessas 4 alternativas, A, B, C ou D, está falando, indica que é o menino, que sou eu quem está falando. Para eu participar da história, tem que ser eu que estou contando. Então, onde é que está indicando aqui que eu estou participando? Que eu era criança e participava dessa história. Então, vamos lá. Letra A, B, C ou D. Vai lá no seu gabarito. 7, A, B, C ou D. Pode dar pause aí para você. E eu vou para 8. 8. Leia o texto. Olha aqui um bichinho aqui, ó, um urso. Sempre quis ter abelhas por aqui, sou muito fã do seu trabalho. Aí a dona Abelhinha fala assim, ó. Tem certeza que você também faz algum trabalho muito bem? Aí ele responde, sou fera em desenhar. Aí ele continua falando, podemos fazer uma dupla, a abelha e a fera. Aí a abelhinha fala assim, ó. Sério? Se você fizer isso de novo, eu vou embora. E não volto nunca mais. Desculpa. No segundo quadrinho, esse aqui, a palavra fera, quando ele fala assim, ó, eu sou fera em desenhar, quando alguém é fera em alguma coisa, ele é um especialista, monstruoso, resistente, muito zangado. Quando alguém fala que aquele jogador de futebol, ele é fera, ele é o quê? Ele é um especialista, ele é um monstro, ele é resistente ou ele é muito bravo? Então, vamos lá? 8. A, B, C ou D? Volta lá, dê o pause se você precisar e eu vou para o número 9. 9. Caluanã, a pequena grande guerreira. O assunto desse texto, vou ter que ler todo o texto então, né, para saber qual é o assunto. Apesar de atender pelo nome de peixe-boi da Amazônia, estamos falando de um mamífero que vive nos rios, um filhote fêmea dessa espécie que está ameaçado de extinção. Foi encontrado em setembro de 2016, no entorno da Floresta Nacional, lá na ilha de Marajó. Para resgatá-la, pesquisadores criaram uma expedição. Caluanã estava há 7 dias em um poço cavado especialmente para receber a pequenininha na margem do rio Anapu. Ela foi transportada por cerca de 2 horas sobre o colchão até a sede da estação científica. Durante todo o percurso, sua respiração foi monitorada e sobre o seu corpo foi aplicado óleo mineral para hidratar a pele, além de uma toalha molhada com água para manutenção da umidade. Lá na ECFP, o filhote foi colocado em uma piscina, foi alimentado com leite, preparado especialmente. Um exame geral foi realizado para saber se ele estava bem. Caluanã mede 90 centímetros e pesa 13 quilos. Como foi destemida? Não é à toa que foi apelidada de guerreira. Pergunta, qual é o assunto desse texto, pessoal? Esse texto aqui, ele está falando da floresta
Ele está falando de uma espécie de animal em extinção? Ele está falando sobre o resgate de um peixe-boi? Ou ele está falando que os pesquisadores fizeram uma expedição de resgate? Então vamos lá. Esse texto aqui, qual que é o assunto principal desse texto? Você acha que o assunto principal desse texto é... Ele está falando sobre a floresta da ilha de Marajó. Esse texto está falando sobre todas as espécies de animais em extinção. Esse texto está falando sobre um resgate de um peixe-boi na Amazônia. Ou ele está falando sobre os pesquisadores? Letra A, B, C ou D? Pode dar pausa aí para ler novamente se tiver com dúvida. Letra A, B, C ou D? Qual o assunto principal desse texto? Eu vou para 10. A Revolução da Cinderela. Em uma terra distante havia um príncipe muito triste, cansado das festas organizadas pela corte para encontrar sua alma gêmea. Revoltado, ele saiu pela floresta escura e acabou perdendo algo precioso que havia herdado de seu avô. Do outro lado da floresta estava Cinderela, uma menina forte e corajosa, que amava os bailes da realeza pelas danças e todo o clima de festa. A família dela havia sido chamada para o baile do príncipe, mas sua madrasta proibiu de participar da festa. Uma esperança renasce quando uma fada madrinha nada convencional aparece e delega para Cinderela uma missão especial, que, se for realizada, permitirá sua participação na festa. Será que vai dar certo? Em A Revolução de Cinderela, a jovem Cinderela viverá uma aventura que transformará o reino para sempre. Esse texto é o que, pessoal? Ele é um poema? Ele é um resumo da história da Cinderela? Ele é uma lenda? Ou ele é uma notícia de jornal? Vamos lá. O que eu li, acabei de ler para vocês. Eu li um poema. Eu li o resumo de uma historinha. Eu li uma lenda. Ou eu li uma notícia. Letra A, B, C ou D. Vamos lá para o gabarito. 10. Um poema, um resumo, ou uma lenda, ou uma notícia. Um poema, um resumo, uma lenda ou uma notícia. A, B, C ou D. 11. Leia o textinho. De novo, a Revolução da Cinderela. Vamos ver. De acordo com esse texto, a personagem que saiu pela floresta escura e acabou perdendo algo que ganhou do seu avô. Quem foi que saiu pela floresta e perdeu alguma coisa? Foi a Cinderela? Foi a madrasta? Foi o avô? Ou foi o príncipe? Quer voltar no comecinho? Olha aqui, ó. Pode dar o pause aí, e aí você vai lá, coloca na 11, A, B, C ou D. Vamos lá? Quem que perdeu alguma coisa quando saiu pela floresta? A Cinderela, a madrasta, o avô ou o príncipe? 12. O cãozinho cheiroso. A autora desse texto organiza o tempo da narrativa de acordo com... Vamos ver. O cãozinho cheiroso. Sansão era um cãozinho muito mimado e mimoso. Ele gostava de andar sempre cheiroso. Não aguentava ver um rio que logo fazia festa para sua dona dar um jeito de dar-lhe um banho. Se em sua casa alguém deixasse uma banheira com água a seu alcance, Sansão logo pulava e fazia aquela festa. O bichinho só sossegava quando a sua dona esfregava sabão em seu pelo branquinho, secava o seu pelinho e o deixava cheirosinho. De tanto ficar na água, Sansão ficou gripado e não pôde tomar tanto banho. Ficou por uma semana, coitado, nem um banho chorado. O bichinho ficava com olhinhos espichados, desejando tomar banho. Ele adorava tomar banho, ver seu pelo molhado, mas a sua dona cuidou e tudo logo passou. Dentro de poucos dias, Sansão curado ficou. Vamos lá. A autora organiza o tempo de acordo com ações que já aconteceram, ações que ainda acontecerão, com os fatos atuais ou com pensamentos do narrador. Então, qual que é o tempo aqui nessa história? Sansão era um cãozinho muito mimado. Ele gostava de andar cheiroso. O bichinho só sossegava quando a dona esfregava sabão. Mas aí ele ficou gripado. Você acha que é o quê? Já aconteceu essa história, já está finalizada.
ainda vai acontecer? Está acontecendo agora? Ou são pensamentos do narrador? Letra A, são coisas que já aconteceram. São coisas que vão acontecer, a letra B. São coisas que estão acontecendo agora. Ou são apenas pensamentos do narrador? Vamos lá? 12, A, B, C ou D. Vou voltar aqui, você dá o pause aí se precisar. 13. Leia o texto. Isso é verdade. Savana é uma palavra reservada para a África, assim como cerrado é uma palavra reservada para o Brasil aqui, ambiente brasileiro. Em outros locais existem grandes extensões com muito capim e grama, parecidas com o cerrado e a savana. O Pampa, no sul do Brasil, Argentina e Uruguai, a estepe na Ásia e as grandes pradarias na América do Norte. Mas antes da gente ler a pergunta, eu trouxe uma imagem para vocês verem. Olha aqui, ó. Imagem do cerrado brasileiro e imagem da savana. Esse tipo de vegetação é assim, tá vendo? Ó? São grandes campos com vegetação rasteira e vez ou outra uma árvore aqui e ali. Essa é a savana e olha só, eles não falaram que o cerrado é... Olha lá, tá vendo? Vegetação rasteira e vez ou outra uma árvore um pouquinho mais alta. Então, elas são bem parecidas, tanto a savana quanto o cerrado. Voltando. De acordo com esse texto, a palavra savana é reservada para qual lugar? Então, vamos lá. A savana é essa aqui, ó, que tem leão, savana. Tá solto lá o leão. E o cerrado tá aqui, ó. Brasilzão. Vamos lá? A palavra savana, ela é na África, na Ásia, no Brasil ou no Uruguai? África, letra A. Ásia, letra B. Brasil, letra C. E Uruguai, letra D. É só ler aqui, ó. Ó, logo no primeiro aqui, ó. Já achamos a resposta. Então, aí você vai lá no seu gabarito. 13. Letra A, B, C ou D. Essa foi fácil, né? Bora. 14. Chegamos. Vamos lá. Leia o texto. Bolachas recheadas. No café da manhã, você precisa comer frutas. A mãe tá falando pro menininho, peraí, bolacha recheada? Não, no café da manhã você precisa comer frutas. E aí o menininho fala assim, mas o recheio é de morango. E morango é o quê? Uma fruta, né? Gente, esse texto aqui, ó, ele é um cartaz, ele é um rótulo, ele é uma piada ou ele é uma tirinha? Ele é um cartaz, letra A, ele é um rótulo, letra B, ele é uma piada, letra C, ou ele é uma tirinha, letra D. Vamos voltar lá para o nosso gabarito. A, cartaz, B, rótulo, C, piada, D, tirinha. A, B, C ou D? Você pode dar uma pausa aí que eu vou seguir. 15. Gelatina saudável de uva. Muito bem, isso aqui é uma receita, vocês estão vendo? Os ingredientes, o modo de preparo. Pergunta. Esse texto aqui, ó, esse tipo de texto, texto receita, ele serve para quê? Quando você pega uma receita, para que você pega essa receita? A receita, ela me comunica uma notícia, ela me convida para uma festa, ela me ensina a fazer alguma coisa ali, um alimento, ou ela está me vendendo um produto. Se eu pegar uma receita, ela está me dando uma notícia, me convidando para uma festa, me ensinando a fazer, ou vendendo um produto. Letra A, B, C ou D. Vamos lá? Letra A, B, C ou D. Próximo, 16. Leia o texto, A Menina e o Sapo. O que acontece nessa história? Vamos saber? No meio da floresta havia uma lagoa que ficava perto da casa da menina Carolina. Carolina era uma menina muito educada. Ela gostava de ajudar sua mamãe e cuidar também dos animais. Certo dia, Carolina foi brincar perto da lagoa com a sua bola. De repente, a bola caiu na lagoa. Então Carolina ficou pensando o que ela ia fazer. Ela queria a bola. Foi quando a menina viu pular um sapo, grande e gordo. Então ela lembrou da história da princesa do sapo. Puxa, bem que esse sapo podia se oferecer para pegar a bola para mim. O sapo viu que ali perto tinha deliciosas moscas voando. Aí ele lembrou
que ainda não tinha almoçado. Aí o que ele fez? Ele pulou e foi atrás das moscas. E Carolina? Carolina foi chamar seu pai para ajudá-la. O que aconteceu, gente? Não, onde acontece essa história? Essa história, ela está acontecendo num brejo, num castelo, numa casa ou numa floresta? Aonde é que fica sapo? Lagoa. A lagoa, uma lagoa. Aqui está dizendo que ela mora no castelo? Ah, tá logo aqui, olha, aqui. Onde é que acontece essa história? Ela acontece no brejo, no castelo, na casa ou na floresta? Letra A, B, C ou D? Vamos voltar lá? Vamos lá, pessoal, 16, A, B, C ou D. Essa foi fácil. Partiu próxima. Vamos lá. 17. Leia o texto. Descobrimento do Brasil. Segundo o texto, o líder da expedição que descobriu o Brasil. Quem foi o líder que descobriu o Brasil? Tá, vamos ler. Existem muitas histórias sobre o descobrimento. Segundo os livros, Pedro Álvares Cabral, 32, era o líder pela primeira vez de uma expedição. Então, vamos lá. Quem foi o líder? Dom Manuel, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz Caminha ou Vasco da Gama? Segundo o texto, o líder da expedição que descobriu o Brasil era, vamos lá, A, B, C ou D? Volta lá, escolha a sua alternativa, A, B, C ou D. Isso aí. Próximo. 18. João de Barro. Nesse texto, ao usar a expressão lições de arquitetura, o autor mostra que, vamos lá, João de Barro, pessoal, é aquele passarinho que constrói a própria casa. Sim, é aquele passarinho que constrói a própria casa. Vou mostrar para vocês ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Oh, que bonitinho, tá vendo só? Ele faz toda uma construção, tem até porta. Tem aqui, ó, o ninho, tá vendo? Para dona Joana de Barro colocar os ovinhos, enfim. O João de Barro é esse passarinho inteligente que constrói a própria casa. Vamos voltar lá? Sim! Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas e abelhas podem dar aos homens lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece a teia? O marimbondo constrói sua casa, o bicho dá cedo o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim, pendurada. Pessoal, lições de arquitetura. A autora mostra o quê? Quando você fala que os animais, aqui está falando que os insetos e as aves, né? Eles constroem suas próprias casas e eles nos dão uma lição de arquitetura. O que quer dizer isso? As casas dos bichos que moram em árvores são apaixonantes. As teias de aranha são mais finas que casulos. Os bichos dão ótimos exemplos com as casas que constroem, ou os casulos são mais interessantes que as casas dos homens? Vamos lá? O que vocês me dizem aí? Letra A, B, C ou D? Vamos voltar lá? Você escolhe aqui uma alternativa, letra A, B, C ou D. O que significa lições de arquitetura? Que a casa dos bichos que moram nas árvores são apaixonantes, as teias são mais finas que os casulos, os bichos dão ótimos exemplos, ou os casulos são mais interessantes? Próximo, 19. Leia o texto de novo do João de Barro. Só que agora a pergunta é, nesse texto, a autora expressa sua paixão quando ela fala aqui, ó. Aqui, ó. Mas sou apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim, pendurada. Ela expressa sua paixão pelos bichos, formigas e abelhas, pelos homens que dão lições de arquitetura, pela finura da aranha ou pela casa redonda do João de Barro. Essa é fácil. Vamos lá? Ela expressa sua paixão. Vamos lá? 19, letra A, B, C ou D. Bora lá. Vamos para 20, estamos acabando. 20. Leia o texto. Opa, vamos lá. Gente, isso aqui é o planeta Terra e tem um carro. Ele está poluindo tudo por onde ele está andando. Esse texto fala sobre o quê? A poluição do ar, as visitas espaciais, o tamanho do planeta ou os tipos de carros? Letra A, B, C ou D? Letra A, poluição do ar. B,
visitas espaciais? C, o tamanho do nosso planeta ou os tipos de carros? Letra D. Próximo. Mentiu! Leia o texto, saiba mais. Há um robô chamado Kismet que pode sorrir ou parecer triste. Ele só tem rosto e foi criado para os cientistas pesquisarem as emoções. Ele percebe reações humanas e reage fazendo cara triste quando leva uma bronca, por exemplo. Pergunta. Nesse texto, a expressão leva uma bronca tem o mesmo. Leva uma bronca é a mesma coisa que fazer uma observação, receber uma suspensão, ser avaliado por alguém ou ser chamado a atenção. Quando você leva uma bronca, é a mesma coisa que você fazer uma observação? Quando você recebe uma suspensão? Quando alguém te avalia? Ou quando você é chamado a atenção? Vamos lá? Letra A, B, C ou D? E eu vou para a 22. E última. As minhocas são muito importantes para o homem. As minhocas abrem caminhos na terra, cavando túneis. Com essa atividade, elas ajudam a manter a qualidade do solo. A terra fica mais ventilada, fértil e produtiva. Assim, elas fazem muito bem para a terra e para o plantio. Por isso, em muitos lugares, elas são vendidas para uso na agricultura. Pergunta, esse texto que eu acabei de ler, as minhocas, ele serve para divertir você aí? Ele serve para te emocionar? Eles servem para te informar sobre as minhocas? Ou eles estão te surpreendendo sobre as minhocas? Para que serviu esse texto, hein? Para divertir vocês? Para te emocionar? Para te dar uma informação? Ou para te surpreender? Vamos lá? Última, letra A, B, C ou D. Para que serviu esse texto? Letra A, divertir. B, emocionar. C, informar. E D, surpreender. Muito bem, pessoal. Quem está fazendo aqui na plataforma, clique em finalizar. E quem está fazendo junto comigo aqui pelo YouTube, pega agora aqui o seu gabarito. É só tirar uma foto e mandar para sua pro. Tchau. Qualquer dúvida, é só chamar. Tchau. Bom final de semana. Até segunda.